Terror e comédia. Essas duas coisas vivem com nós quase todo dia. O terror, o medo ou o calafrio de alguma coisa que sentimos por algo. Quem nunca já teve medo no escuro quando criança ou algo do tipo? Quem nunca já viu um filme de terror e ficou traumatizado ou aterrorizado com alguma coisa? Com alguma cena do filme, tá ligado? A verdade é que o terror sempre vive com nós, mesmo nos momentos que a gente nem percebe. Também temos a comédia, a graça, o sorriso da pessoa. Quem nunca já sorriu ou sentiu graça numa piada ou algo do tipo? A verdade é que ambos os elementos são completamente opostos. Enquanto o medo é a tristeza, o sorriso, a graça, a comédia é a felicidade. E é bem comum que muitas obras juntem o terror com a comédia. Temos Todo Mundo em Pânico, Chuck e muito filme aí que mistura terror com comédia. Também temos aquele novo filme de terror, que é o Terrify, que é sobre o Art, né, o palhaço. E tem comédia também no filme, até porque o Art é um palhaço. Ele pode fazer piada. Então não é de hoje que muitas obras juntem o terror com a comédia. É como se fosse fazer um yin yang, o terror e o sorriso. Porém, imagina um cara que criou uma série misturando o terror e a comédia. E que a atração principal é um porco. Um porco mágico que cria domínios. Amigos, eu estou falando dele, Uncle Samsonite, e é sobre ele que eu irei falar hoje. Vamos começar tirando um elefante da sala. Quem caralhos é o Samsonite? O que é esse porco maldito? Primeiramente, vamos começar por onde tudo começou. Em 18 de julho de 2007, Jake Bowness faz um vídeo onde o Samsonite faz sua primeira aparição. Nesse vídeo, Jake e algum amigo dele, ou é o pai dele, eu não sei dizer, estão vendo TV e estão tocando muita música. Tipo, tá tocando alguma música, eu não sei o que é dizer, não sei qual é a música, mas eu acho que é uma música de romance, eu não sei. E então o Samsonite aparece do lado deles, também da TV, vendo TV. Então o Jake e o amigo dele percebem a presença do Samsonite e eles ficam tipo, que porra! E então o Samsonite levanta e fala que a música que tá tocando na TV é uma merda. Então ele vai lá e começa a realmente mostrar música de verdade. E basicamente é o Samsonite dançando muitas vezes, repetidamente, ou um reverse, tem uns que tem um reverse, basicamente. E é basicamente o Samsonite tocando música com copyright. Então basicamente eu não posso colocar as músicas aqui, mas é um Samsonite meio que dançando com música copyright, direitos autorais. Então é basicamente só isso. Ele começa a dançar e blá blá blá. Depois disso, mas depois desse espetáculo todo, o Jake puxa uma arma e dá um tiro no Samsonite. Amigos, já podemos fazer um funeral da lenda aí, né? A tal lenda do Pilatinho. Mas não tem só esse vídeo aqui dessa época, também temos um segundo vídeo, onde o Samsonite aparece saindo do armário. É bem suspeito, né? Mas bom, lembre-se dessa informação, meu mano. Sim, amigo. Lembre-se que ele sai do armário, cara. Lembre-se. Já eu explico o porquê. Lá ele mil vezes. E aqui descobrimos que o Uncle Samsonite, né, como realmente é o nome dele, nesta versão é um amigo imaginário. Ou seja, basicamente ele não é real. Ele é um amigo imaginário do Jake, que por algum motivo criou vida. Porém, não é só o Jake que tem um amigo imaginário. O amigo do Jake também tem um amigo imaginário. Ele se chama Scrunch. O Scrunch, né? Ele é bem mais gordo que o Samsonite. Se você reparar bem na barriga dele. Tipo, ele é bem mais gordo comparado ao Samsonite.
Mas aí o Samsonite pergunta por que caralhos os Crush veio parar ali também. E ele responde que ele veio atormentar o amigo do Jake, o Jake. Porém, o Samsonite também veio. Então os dois começam uma batalha de dança. E é a mesma coisa do outro vídeo. É um monte de dança, às vezes com reverse. E basicamente é muita música de copyright. Sim, é a mesma coisa do primeiro vídeo. É uma batalha de danças, muita dança, tipo, muita dança mesmo. Às vezes tem umas danças que reverte, tá ligado? Um reverse. Mas tem uma música que meio que ganha destaque aqui, que é a Pawner, de Genuine. E basicamente, lembre-se dessa música. Ela basicamente vai ser algo muito importante para a série do Samsonite. E eu já também vou explicar o que é a Pawner, essa música, que ela tem a ver. Eu chuto que esses dois episódios davam a entender que seria uma série, aquelas tipo de série que se passa na vida real. Eu acho que você já ouviu falar, se você é bem mais antigo na internet, ou você pelo menos é antigo no YouTube, você vai lembrar que tinha muito vídeo que se passava na vida real e que era algum evento, alguma aventura, né? Um evento muito estranho, sério, muito estranho mesmo. Quem nunca viu aqueles vídeos de Nerf na vida real, não tem infância, tá? Mas então, eles estão batalhando. O Samsonite acaba de matar o Scrooge. E o engraçado é que basicamente isso aqui realmente foi a morte do Scrooge. Até porque depois desse vídeo não tivemos nenhum envolvimento dessa época. E muito menos um envolvimento, uma citação do Scrooge na própria série do Samsonite. Então meio que o Samsonite conseguiu matar canonicamente o Scrooge. Ou seja, não vamos ter mais esse personagem que apareceu por um vídeo e começou a dançar e morreu. Que triste. Tá, eu sei que você pode dizer que ele aparece no Pillar Chase, mas lembre-se, meu amigo, o Assassinite não é de Pillar Chase, ele é do Jake Bowner. Então passamos para a época de 2014 e o Jake está tendo um trabalho na escola ou na faculdade, não sei dizer, chuto que seja na faculdade. Então, eu não sei qual era realmente o tema do trabalho, mas então o Jake teve uma ideia. Por que não ressuscitar o Samsonite, aquele bicho que ele tinha criado em 2007? Então, ele fez uma animação em 10 de setembro de 2014. Jake Bowner lança sua animação icônica, mais conhecido como Uncle Samsonite Pays a Visit. E assim nasce o real Uncle Samsonite. It's time to have some fun with Uncle Samsonite. Olha, antes de irmos para a história da série, eu tenho que dar apenas um assunto aqui, né? Falar apenas uma coisa. Lembra que eu disse sobre a música Pony? Então, basicamente, ela vai ser muito citada aqui. Mas por quê? Porque basicamente, Pony é basicamente a música temer do Samsonite. Ou seja, se você escutar a Pony, é basicamente como se fosse o ícone do Samsonite, a música icônica dele. Bom, a história começa com o protagonista da história chamado Jake. Bom, o Jake volta a ser o protagonista da história. Ele já era o protagonista, agora virou o protagonista de fato. Jake está frequentemente tendo um agido estranho em casa. Então começa com o pai do Jake batendo na porta, perguntando se ele pode entrar. Então o pai do Jake entra e vê seu filho no chão cantando a música Pony, como eu disse, que é a música tema do Samsonite agora, né? Então o Jake mostra que seu armário está com uma frase escrita: é hora de se divertir. Então o pai do Jake pergunta pro Jake se ele quer tomar um refrigerante de sem marca, ou marca desconhecida. E um detalhe aqui, eu quero que vocês lembrem muito bem desse refrigerante sem marca. É um marca desconhecida, um sem marca mesmo, tipo esse refri. Porque ele vai fazer muito sentido lá pra frente. Então depois de ele fechar a porta, o Samsonite volta. Sim, ele aparece. E começa a dançar bizarramente pro Jake. Meu Deus do céu. Isso também fica meio perturbador quando você lembra que na lore o Jake tem o que? 10 anos? Ou seja, o Samsonite eu acho que é meio freak com crianças. Isso está bizarro. Porém descobrimos que o Jake está gravando. Assim ele terá evidências de que o Samsonite é real. Depois de um tempo, o pai do Jake chama o Jake para ir sair, pois era Halloween, 31 de outubro.
E então o Samsonite permite que o Jake saia e vá pegar doce. Então ele chega na casa de alguém, de uma pessoa, para receber doces. Uma coisa que é engraçada, que se você reparar, é que na porta do cara tem aquelas coisas de Natal, são que eles estão na época de Halloween. Ou seja, provavelmente essa série tá sendo feita no Natal, não lembro, não sei. Seria engraçado. Tipo, é Halloween e o cara tá com coisa de Natal já. Parece o Brasil aqui, mano. Puta que pariu. Mas então, quando o homem vai dar o doce pra ele, ele rapidamente olha a roupa do Jake e percebe que é a mesma roupa do cara que fez a música do Pawner, o Divine. Ele rapidamente fica desesperado e fecha a porta na cara do Jake. Ok. Com essa cena, acabamos de descobrir que não é só o Jake que tá sendo atormentado pelo Samsonite. E que antes do Jake já existia outras pessoas que estavam sendo atormentadas pelo Samsonite. E já essa ideia vai ser reforçada. Depois de um tempo, o pai do Jake começa a levar esse negócio mais a sério. E então ele vai numa biblioteca procurar um livro sobre criaturas urbanas. E lá ele descobre sobre o Samsonite, um demônio chamado Smiley de Senna. E antes que continuamos, uma curiosidade engraçada é que se você tirar o Sonite do nome fica Uncle Sam ou Tio Sam. E caso você não saiba quem é Tio Sam, você provavelmente já viu uma piada do Pica-Pau falando Tio Sam, socorro! E caso não sabe quem é Tio Sam é esse velhote aí, o americano raiz, né, o estadunidense raiz, que usa cartola, com as estrelas, com as cores dos Estados Unidos. Basicamente, ele é como se fosse a representação dos Estados Unidos em pessoa, basicamente. E basicamente ele veio por causa de uma piada, porque tinha uma exportação de carne por soldados que estavam em batalha, que estavam em guerra. E aí os soldados ficaram brincando com a sigla dos barris que vinham, que era US, de United States. E eles ficavam brincando que na verdade era Uncle Sam, a sigla era Uncle Sam, Tio Sam, e aí que veio o nome do Tio Sam. Aí botaram o Tio Sam pra ser como se fosse uma representação dos Estados Unidos, da Força América, porque tem aquele post dele lá do Eu Quero Você. Isso era apenas pra trazer mais gente pro exército dos Estados Unidos. E eu acho que deu certo, né? Porque do jeito que o mundo tá agora, os Estados Unidos é basicamente a maior potência do mundo, por enquanto, eu diria. Então é um fato histórico engraçado. Eu não sei porque o nome do Uncle Sam ser Uncle Sam, tipo, ele é o Tio Sam. Como assim? Ele é representação do Tio Sam? Mas isso vai lá pro final porque eu quero dizer uma teoria meio engraçada. E que faz um pouco de sentido. Ah, e se você não entender a piada do Pica-Pau, basicamente é o Pica-Pau pedindo ajuda para as forças exércitas dos Estados Unidos. Ou seja, todos os bombardeios, aéreo, naval, tudo tava vindo por causa daquele pirata lá. Eu amo Pica-Pau, tá? E ele é da Grã-Bretanha, onde ele se alimenta das almas de jovem e que ele já atormentou muita galera famosa, como Beethoven, Dr. Seuss, Gary Busey e Anger Bowler, vulgo Divine, o cara da música de Pawner. Então, o pai do Jake vai atrás do Jake para falar sobre o Samsonite, mas surpresa, o Jake foi capturado pelo Samsonite. Porém, lembra da câmera que eu disse que ele estava gravando? Porém, lembra da câmera que eu tinha dito que o Jake estava gravando? Então, ele acha a câmera. Mas o Samsonite pega ele e desmaia. Então, depois de um tempo, ele acorda e vai ver a gravação. Porém, descobrimos que o Samsonite pode não só manipular vídeo, como também pode fazer uma gravação ser alterada ao vivo. Como assim? Vamos supor que esse carinha que está aparecendo aí, eu gravei ele indo para a esquerda. Porém, o Samsonite pode não só fazer ele caminhar para o oposto, ou seja, a direita, como fazer ele voltar para a esquerda. Ou seja, ele pode adicionar minutos a mais na própria gravação. Então esse moleque tem uma manipulação de realidade muito além do comum, porque eu nunca vi alguém conseguir ter a proeza de capaz de mudar o tempo de uma gravação ao vivo. E ele começa a enganar o pai do Jake, falando que o Jake está bem, blá 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 blá. E é óbvio que o pai do Jake cai na piada dele, né, na trollagem dele, na enganação dele. Porém ele percebe que é mentira quando o Samsonite fala uma marca de refrigerante.
Sim, uma marca de refrigerante. E aí, o pai do Jake descobre que é mentira porque, bom, o Jake não gosta de outras marcas, de um outro refrigerante, sem ser o refrigerante da marca desconhecida. Tá, Yuki, mas o que é esse refrigerante de marca desconhecida ou fora de marca, sei lá? O que é isso? Por que ele tem tanta importância assim? Esse refrigerante de marca desconhecida é uma das fraquezas principais do Samsonite. Não sei o motivo, mas o Samsonite não gosta desse tipo de refrigerante de marca desconhecida. Ou seja, qualquer tipo de marca que é desconhecida já é ameaça para ele. Ou seja, se você pegar um Dolly, você tem chances de contra o Samsonite. Até porque Dolly é uma de marca desconhecida. Então, dá pra bater de frente com o Samsonite usando marca brasileira. Yeah! Bom, depois disso, ele explica que o Jake foi para o seu domínio. Sim, amigo, lembra do armário que eu disse lá atrás? Então, seja bem-vindo ao domínio do Samsonite. O Samsonite tem um domínio principalmente em armários. Tudo que tem armário, porta, algo do tipo, já é o domínio dele. Ele pode aparecer em qualquer momento. Então, tome cuidado com portas e armário. E basicamente, como funciona o domínio dele? Simples. Ele pode te manipular a hora que quiser. Ele pode fazer tudo que ele quiser contigo. Ou seja, se ele quiser fazer coisas horríveis contigo, reze e muito pra poder escapar daquela porra. Porque ele tem uma manipulação do caralho naquele domínio. E basicamente o domínio dele funciona. Ele tem que fazer a pessoa entrar no armário. Tipo, ele pode puxar? Ele pode, mas ele tem que, principalmente a pessoa tem que estar em um canto de isca pra ele. Porque senão não vai dar certo, ele não vai conseguir mandar pro domínio. Ah, Yuki, mas pelo Archase ele tem que fazer a pessoa dançar. Foda-se. Isso não é canônico. E depois de pensar muito, ele percebe que as luzes da casa dele tá piscando, o que lembrou dos pisca-pisca. Então ele começa a se comunicar de alguma forma com o Jake através do pisca-pisca. Isso é claramente uma referência a Stranger Things. Stranger Things. Desculpa a pronúncia errada, eu não sou bom em inglês. Tanto que a forma de se comunicar com as letrinhas é literalmente a mesma que a Joyce usou para se comunicar com o Will. Sim, é a mesma coisa. Então o Jake escreve através das letras que está no armário, o que confirma o domínio dele. Porém, quando o pai do Jake pergunta o que fazer, isso acontece. O pai do Jake é levado para o armário, entrando no domínio do Samsonite. Então o pai do Jake percebe que está em um local totalmente escuro, onde as cores são misturadas com verde e roxo. Porém, depois de dar uma caminhadinha, ele encontra uma porta. Então percebe que a cada porta que ele entra, ele sai num local totalmente aleatório, que seja um armário, uma porta, o que confirma a entrada do domínio dele, que se passa numa porta e num armário. Depois de uma longa caminhada, o pai do Jake encontra o próprio Jake. Porém, ele está nocauteado. Ele está em um estado de coma e impossibilidade de acordar e de se mover. Porém, o pai do Jake pega uma garrafa de refrigerante sem marca e dá pro Jake, o que faz ele acordar. Ou seja, até no domínio do filho da puta, o refri sola. Meu Deus! O que faz o Jake acordar? Porém, o Jake, na visão dele, ele vê o Samsonite ao invés do pai dele. Então ele começa a cantar, cantar beat. Porém, o real Samsonite aparece e o pai do Jake escapa. Depois de todo esse acontecimento, o Jake chama um policial, tá ligado? Tipo, ele chama um policial pra averiguar o caso, pra investigar. E ele conta a maior falácia possível, a maior fantasia possível pro policial. E ele acredita. Sim, amigos. O policial acredita. Infelizmente, por muitas aspas. Depois disso, o pai do Jake de alguma forma tá vivo. Eu não sei como. E então, o pai do Jake vai pedir ajuda para aquele cara que rejeitou o doce pro Jake. Que, bom, ele não tem nome, eu diria, porque eu não sei o nome dele. Então vamos chamar ele de James. O James então explica para o pai do Jake que o Samsonite quer que o Jake seja o seu novo hospedeiro. Como assim hospedeiro?
Bom, o Samsonite não consegue ficar vivo no nosso mundo. Basicamente, se ele ficar por um tempo, ele pode morrer. Então, uma forma de bolar isso, ele basicamente muda de corpo em corpo a cada um tempo, tipo 10 anos praticamente. Isso vai ser explicado depois. Então, lembre-se disso, tá? Lembre-se disso. Então James explica para o pai do Jake que ele sobreviveu ao Samsonite graças ao seu amigo, o Steve. E não é o Steve do Minecraft. Eu também queria que seja, sinceramente, seria um duelo da hora. Mas é este Steve. E então o Steve explica que ele era o presidente do terceiro ou quarto clube de Genuine. O problema é que ocorreu um incêndio e quase todo mundo morreu. Que trágico. E depois disso, o pai do Jake confirma que o Samsonite tem sim poder ilimitado. Eu já vou dar uma reforçada nessas ideias que o pai do Jake disse. Até porque ele não tá mentindo. Mas isso vai ficar lá pra depois, então anota também isso aí. Mas então o Steve explica que o jeito que ele salvou o James foi... Uou! Que passos são esses? Basicamente é explicado que caso esteja tocando batidas fodas e você começar a dançar, o Samsonite obrigatoriamente vai dançar também. E basicamente ele vai ficar meio vulnerável. Basicamente ele não vai poder fazer nada, porque ele vai estar fazendo músicas. Tipo, você vai estar dançando e ele vai estar também. Ele não vai poder parar até você parar. Até a batida acabar também. Então é. E o plano do Steve para salvar o Jake é basicamente... O Steve irá invocar o Samsonite, começará a dançar e depois o pai do Jake aproveita que o Samsonite estará distraído com a dança incrível do Steve e entrará no domínio dele, assim acordando Jake com um refrigerante marca desconhecida e então salvando ele do Samsonite. Então eles fazem um plano e dá certo. Tanto que temos uma das melhores batalhas de dança possível, sério. O Steve contra o Samsonite é muito bom. Infelizmente eu não vou poder colocar aqui a música porque ela vai dar copyright, assim como deu no, no Pilar Chase, mas basicamente é a Neurotoxin. Porém... Fly, you fool! O pai do Jake, pelo visto, conseguiu vencer a batalha. E então tá tudo bem, né? O pai do Jake salvou o Jake, conseguiu se salvar do Samsonite. E GG, acabou, né? Né? E assim acaba a primeira temporada. Bom, agora que a gente falou sobre a primeira temporada, por que a gente não chama o Samsonite para um duelo? Até porque eu sou forte também. E por que eu não posso enfrentar esse porco maldito safado? Talvez. Go on now. Lay down the beat for me. Vem pro fight, porcão safado! Cara, que porra é essa? Sendo sincero, eu acho que eu vou meter o pé daqui. Eu não vou querer ver dois caras brigando. Eu tenho muita coisa pra fazer do que ver 10 idiota brigando. Eu até explicaria mais detalhe a segunda e a terceira, mas é muito mais longo, então vou dar sem menos uma resumida. E lembrando, se você não sabe nada da segunda temporada e tal, alerta de spoiler, ok? Alerta de spoiler. Mas, resumidamente, o Samsonite volta a atormentar agora não só o Jake, como o próprio pai dele. Também descobrimos que o Samsonite é muito mais antigo. Provavelmente existindo muito antes de Cristo. E ele governava o mundo.
Olha, eu não quero entrar em discussão religiosa e tal, eu respeito completamente, mas o que dá a entender aqui, tipo, o que dá a entender nessa temporada, o que o padre, que é um personagem muito foda, que eu já explico quem é ele, explico pro pessoal, né, o pai do Jake, o James e o Jake, basicamente, o que dá a entender é o padre, é basicamente o Uncle Samsonite nesse universo virou Jeová. Sim, eu não tô zoando. Caso você não sabe quem é Jeová, é o nome que dão pra Deus. Sim, amigo. Uncle Samsonite é o equivalente a Deus. O que eu acho que acontece aqui é que basicamente, como o Uncle Samsonite ele veio muito antes de Cristo, então basicamente ele espalhou a palavra dele para todo mundo, o que fez todo mundo acreditar e se ajoelhar a ele, até porque ele era um bicho presente que ia matar todo mundo, quem não ia se ajoelhar a ele. Então, para o bem da humanidade, todo mundo teve que ser governado pelos Uncle Samsonite, esse filho da puta. E então, infelizmente, o mundo foi muito afetado com esse Uncle Samsonite, até porque ele estava fazendo um caos no mundo. Porém, esse negócio acabou em um dia onde aparece o Sr. Bowner, que é basicamente um ancestral do Jake e do pai do Jake. Basicamente é o tataravô dos dois, basicamente. Tipo, ele é um dos principais, era um muito mais antigo, é tipo o início da linhagem dos Bowers, basicamente, que é a linha do Jake Bowner. E o que acontece é que o seu Bowney chamou o Samsonite para um x1, tipo uma luta, e tipo quem governaria o mundo. E basicamente ganhou foi o seu Bowney, não foi o Uncle Samsonite. E olha que o Uncle Samsonite estava com um visual diferente. Eu já explico que visual é esse. Mas depois de uma bela luta, até diria, o Sailbound vence o Uncle Samsonite. Uou, ele consegue vencer o Uncle Samsonite. Porém, antes de conseguir derrotar o Samsonite de uma vez por todas, assim trazendo sua morte, o Uncle basicamente fez selo nele. Basicamente, ele selou o corpo da alma dele dentro do seu Bound. Por isso que ele não morreu, porque, bom, ele tá selado no seu Bound. E isso deixou ele mais fraco. Por isso que o modelo dele é diferente. Resumidamente, sobre o modelo Samsonite, o modelo que veio, né, o modelo que a gente conhece, é o modelo meio fraco do Samsonite. É um outro modelo mais moderno, mas é fraco. Já o de pedra, esse aí que vocês estão vendo, é a versão mais forte do Samsonite. Eu sei que pode ser confuso, até porque esse Samsonite de pedra que apareceu, ele acabou perdendo, mas lembre-se, o Sr. Bound estava com esse tipo de lâmina que provavelmente afetaria muito o Samsonite. E também aqui nessa luta podemos confirmar que o Uncle Samsonite não só tinha uma religião, tanto que tinha duas pessoas convocando o Samsonite para ele aparecer, como também confirma sua força, tendo em vista que basicamente o Samsonite pega esses caras, né, esses caras do culto e basicamente jogava lá na puta que pariu. Tô nem zoando. Ele faz isso mesmo. Lembra do padre que eu disse? Ele é um dos personagens mais foda. Simplesmente pelo fato que ele vai enfrentar o Samsonite com duas Uzis. Sim, duas Uzi. Ele vai enfrentar o Samsonite. Se esse padre não é foda, eu não sou legal. Tá bom? Meu Deus. E tal, ele explica pro pessoal, né, o que eu acabei de explicar sobre a história do Sr. Bounty. Porém, voltando ao que eu tava dizendo, basicamente, depois do selamento, o Samsonite ficou mais fraco. Basicamente, o Bounty tinha uma hora de F. E quem ia de F também era a bomba do Samsonite. E basicamente, o Samsonite tem que ficar trocando de corpo por causa da maldição. E ele explica que ele só quer o Jake, porque ele sabe que o Jake é um descendente do Sr. Bounty. E talvez ele possa sim conseguir quebrar a maldição, né, do Sr. Bounty que ele colocou nele mesmo. E assim finalmente voltar a ser o Uncle Samsonite do capeta, que vai simplesmente governar e botar o mundo pra merda. Depois disso, temos outra batalha contra o Steve e o Samsonite, que sinceramente é bem na hora também. Tanto que o Samsonite tem que literalmente copiar os movimentos do Steve. É sério, o Steve provavelmente seria um dos personagens mais roubados aqui. Não pelo fato que ele tem superpoderes, mas que ele consegue dançar tão bem ao ponto do próprio Samsonite ter que copiar ele. Senão ele não vai conseguir vencer na batalha de dança. Tipo, ele copia os movimentos do Steve, tipo,
Uou, o Steve conseguiu fazer um deus supremo, um semideus dançar. Steve conseguiu ter a proeza de um semideus selado, ter que copiar ele para poder vencer. Porém, infelizmente, Samsonite captura o Jake, e não só captura, como finalmente o Jake cede e vira hospedeiro do Samsonite. E sei lá, mano, mas isso aqui tá me lembrando muito Jujutsu Kaisen. Será que Jujutsu Kaisen copiou essa ideia? Porque vamos comigo, o bicho nasceu em 2007, essa série tá sendo produzida bem mais antes que o próprio Jujutsu, e o Jujutsu tava lá. Nem lembro mais qual era o arco que tava tendo, acho que nem existiu naquela época. E aí é a mesma coisa, o hospedeiro cedeu, né? Teve um hospedeiro, aí vai ter outro, que é o Megumin, o Sukuna. Aí aqui é o Jake e o Samsonite. O Samsonite tem expansão, roubada. O Sukuna também. Eu acho que o GG ele conhece o Samsonite. Ah, esse baito. Mas enfim, basicamente o que acontece é que ele vira humano. Que porra é essa? Mas o que acontece aqui, o Jake ele vira um humano e tal. E aí as fraquezas que ele tinha sobre a marca de refrigerante acabam sendo apagadas. Porque como ele tá no corpo de alguém que gosta desse tipo de refri, meio que acaba com que esse refri não afete ele. Então galera, fudeu. Se agora não temos mais fraqueza. Provavelmente também esse negócio da dança dele obrigatoriamente dançar também vai se acabar. Ou seja, ele tá imune a todas as suas fraquezas. E ele tá bem roubadinho. Mas ainda não chega aos pés do antigo Samsonite, que era um capeta, era basicamente um deus. E bom, o que acontece eu até explicaria a terceira temporada, mas infelizmente ela só tem acho que 3 episódios, ou 2, eu não sei dizer. Então tá meio que incompleta, não temos o desfecho dessa história. Porém, o Jake Barnett, né, no próprio YouTube, na post de comunidade, deu sinal de vida sobre o Samsonite. Então, sim, amigos, provavelmente em 2025 teremos mais episódios sobre o Samsonite. E provavelmente teremos um desfecho dessa história. Até porque, pelo que dá a entender, basicamente o padre vai chamar o Shrek, sim, amigo, o Shrek canônico nessa série, para ir contra o Samsonite. E provavelmente o Squash aparece. Eu espero muito que o Scott apareça, mano. Seria da hora ver ele voltar, mano. Mas, depois de eu contar a história aqui, eu quero falar sobre suas habilidades, e seus poderes, e suas fraquezas. E essa é a parte que eu tava mais querendo falar. Então, bora logo. Ok, agora eu quero falar o quão forte é o Samsonite. Ao começar, o Samsonite demonstrou ter muita força e muita durabilidade, tendo em vista que ele conseguiu pegar um corpo de humano que pesa 70 quilos, como se fosse tipo porra nenhuma, tá ligado? Como se fosse papel. Também ele pode manipular as pessoas, tendo em vista que ele conseguiu tipo manipular facilmente o pai do Jake, o Jake e tal, os caras é 4. Além disso, ele também pode mudar a realidade da forma que ele quiser. Isso provavelmente pode ter o fato de que o Uncle Assassinite tem Toon Force. Eu sei que é um papo meio chato, porque realmente Toon Force estraga a piada toda, porque realmente é muito chato. Ah, ele tem Toon Force, então ele é praticamente imortal, até porque se você não sabe o que é Toon Force, é basicamente uma força Toon, uma força cartoonizada. Lembra do Máscara, que ele é todo bobão, que ele do nada puxa alguma coisa que ele nunca tinha ali, tá ligado? Tipo, ele puxa um AK-47 no bolso, que não cabe nem uma bolinha de papel, tá ligado? É basicamente uma Toon Force, basicamente ele tem poder cartoonizado, ele tem poderes de cartoon, tá ligado? De desenho animado. Então o desenho animado não morre, então basicamente ele é tipo imortal. E provavelmente é o que o Samsonite tem. Ele tem Toon Force. Porém, a Toon Force dele provavelmente não seja naquelas fortonas, tendo em vista que ele conseguiu ser derrotado pelo Sr. Barnett. Mas que ele tem uma Toon Force, ele tem. Até porque ele pode manipular facilmente seu corpo. E também ele é meio desajeitado, tipo, é um Samsonite, cara. Meio desajeitado essa porra. Então provavelmente sim, tem alguma coisa em relação a ser Toon Force. Mas eu não gostaria muito de falar, ele tem Toon Force, porque realmente é algo que estraga a piada toda. Porque, real, se você argumentar que tem Toon Force, blá blá blá, você é chato. Ele também pode manipular corpos, pode manipular
tudo que ele quiser no domínio. Como eu disse, se ele tipo querer alguma coisa contigo, você reze pra conseguir escapar, porque ele pode fazer tudo. Provavelmente ele pode levitar você, ele pode jogar você lá pro que pariu, ele pode manipular a gravidade, ele pode manipular o pulo dele, ele tem um pulo, um mega pulo dele, ele tem muita coisa. O que já demonstra que ele também é sobrenatural. E também ele pode viajar facilmente por dimensões, pelo portais. Então sim, ele provavelmente pode viajar por dimensões. Como a gente conheceu o Samsonite através do Pillar Chaser, eu diria que uma boa parte do pessoal aqui conheceu pelo Pillar Chaser. Eu vou dizer uma coisa logo. O Samsonite é bem capaz de vencer o MX, Mimic, Baldi, Inkfell, Fuat, Aoni, muita mais galera. Ezer, Lord X, sim. Ele consegue sim vencer o Lord X. Então provavelmente o Samsonite consegue vencer uma boa parte dos exércitos. Provavelmente tem assim exércitos super fortões, mas não chega aos pés do Samsonite. Já sobre o Whist, eu não sei muito, para mim daria empate, mas se levarmos em consideração aquela animação que fizeram do Samsonite contra o Whist, meio que o Uncle Samsonite vencia assim com todas as forças possíveis o Whist. A Yuki, mas o Whist está burro e tal. Beleza, se vamos pegar esse patamar, fica fácil pro Wish, até porque o Wish perde muito QI nessa batalha, ele realmente tá burro pra caralho, tipo, é o Wish, ele é burro, ele não sabe nem 1% dos seus poderes, ele só o quê? Jogar bola nos outros. Eu acho que só isso que ele consegue fazer, tá ligado? Então, o Wish não sabe quase nada de seus poderes. Então isso faz com que ele tenha um QI Battle 0, o que faz o Samsonite conseguir pensar bem mais em conseguir vencer o seu adversário do que o Wish, porque o Wish não vai conseguir pensar em porra nenhuma, ele só vai avançar e provavelmente ser counterável, por mais que ele seja forte, muito forte. Mas, vamos pegar esse seu exemplo, né, botar ele leve por QI bom, ele sabe dos seus poderes, sabe como funcionam. Se formos assim, obviamente vai ficar fácil pro Wish, né? O Wish vai ganhar. Mas se vamos realmente pegar todo mundo no poder, diria que o Samsonite ainda assim consegue vencer. Até porque, amigos, estamos falando do Samsonite atual. Não estamos falando daquele Samsonite de pedra, como eu disse, que é bem mais forte que o Samsonite atual. Então temos que pegar o Samsonite de pedra contra o Wish. E aí, meu irmão, seria só lapada. Mas se formos pegar o Samsonite atual e o Wish atual, basicamente o Samsonite só ganha por causa de QI, eu diria. Mas eu acho que as únicas pessoas capazes de derrotar o Samsonite é o Gorevich e o Slenderman. Dito isso na tier list, né, canônica do Blade, que é o criador do Pillar Chaser. Ele fez uma tier list de ver quem pode vencer o Slenderman. E o único que conseguia derrotar, não de uma forma fácil, era o Gorevich. Também o Samsonite estava um pouco abaixo, ele estava em podia ganhar ou podia perder. Mas se só o Gorevich conseguiu ganhar, então eu diria que não daria muito certo pro Uncle Samsonite vencer. Até porque o bicho é bem mais roubado, sério. Se você perceber, literalmente, se você der uma pesquisada, né, o Slenderman tem muito mais poderes do que você imagina. Ele pode viajar por 7 dimensões, eu acho, se eu não me engano. Vai estar aparecendo um texto se eu estiver errado. Mas sim, ele pode viajar por 7 dimensões. Ele tem 7 dimensões. Então ele tem muito mais poder que o Samsonite. Ao ponto que o Gorevich seja um único capaz de conseguir derrotar o Samsonite. Ao ponto de que apenas o Gorevich consegue vencer o Slenderman. O que eu acho que o Gorevich seja o primeiro, o Slenderman segundo e o Samsonite terceiro. Ou seja, ele é o terceiro mais forte de todos. Então sim, em questões de power scaling, Samsonite fica em terceiro, porque é sério, esse cara é um monstro. É um monstro e, como eu disse, é um porco em forma de demônio. Agora sobre suas fraquezas, ele tem fraquezas referente em marca desconhecida e também pela dança, né? A dança é meio óbvia, ele não vai parar de dançar, ele vai ter que ser tipo obrigado a dançar. Tá ligado? Eu sei que vai ser por um curto período de tempo, até porque até a caixa de som quebrar ou sei lá o que o pessoal para de dançar, ele não vai parar. Mas já o refri não tem exatamente uma lore do porquê ele tem medo de marca de refrigerantes desconhecida. Mas, né, eu diria, eu tenho uma teoria que esse tipo de refrigerante de marcas conhecidas tem alguma ligação com o Sr. Bound, já que o Sr. Bound foi o único capaz em toda a história do Samsonite
conseguir derrotar o Samsonite. O próprio Samsonite, o próprio demônio em forma de porco. Tem sim alguma relação com o Sr. Bound? Talvez o quê? Das piores hipóteses, o sangue dele? Não sei dizer. Mas, querendo ou não, o Samsonite em si é um bicho muito forte. Ele literalmente conseguiu ser um deus. Uma coisa que eu percebi também é que depois do Samsonite conseguir, né, virar o Jake, né, o Jake ser o novo hospedeiro, basicamente algum desses elementos viraram meio que imunes, principalmente a marca de refrigerante, ou seja, ele é imune agora. O que reforça mais minha teoria que sim, tem alguma ligação com o Sr. Bound. O Sr. Bound, o único capaz de derrotar o Samsonite. Eu sei que ele voltou, né, mas ele ainda tá fraco, então, né, não sei muito dizer. Mas ao ponto que o Samsonite só conseguiu ficar imune ao refri graças a uma pessoa da linhagem do Bound, um descendente do Bound, basicamente faz com que essa teoria fique mais reforçada. Eu não sei dizer, vamos ver ao decorrer da história, né, porque, bom, ainda tem muita coisa pra vir, muita coisa mesmo. Conclusão, Samsonite conseguiu demonstrar não só pra nós o quão engraçado ele é e o quão forte e poderoso ele consegue ser, ao ponto de apenas 2 monstros conseguirem bater de frente com o Samsonite. Eu diria que ele ficaria em terceiro mesmo, né? Não tem muito o que mudar. Sei que vai vir muito mais bicho pra frente, mas canonicamente, né, vulgo Blade, vulgo a tier list do Blade, ele consegue ser o terceiro mais forte da todos os monstros do Pilar Chase. Sim, ele consegue vencer o Valen, consegue vencer muita galera. Você querendo ou não, Samsonite teve seu reconhecimento merecido. É sério, é uma série que, tipo, lançada desde 2007 e tá até hoje sendo feita, tá ligado? Tipo, vai voltar, eu tenho certeza que 2025 vai voltar o nosso querido Samsonite. Então, já pode esperar mais episódios. Eu acho que foi uma das melhores adições no jogo. Até porque o Samsonite, o jogo, é divertido se jogar, tá ligado? Tipo, é muito foda você fazer os caras dançar e tal. Você matar os caras e fazer aqueles bugs que você provavelmente já fez. Então, o Samsonite foi uma ótima adição. Além de dar um reconhecimento merecido para um monstro que merece, ele literalmente é um dos monstros mais divertidos de jogar. Então eu queria fazer um vídeo meio especial pro Samsonite porque, bom, é uma série muito desconhecida, principalmente aqui no Brasil. Até porque o Pilar Chase, tipo, só começou a ficar bombado assim pra comunidade brasileira em novembro, pra dezembro, tá ligado? Tipo, só esses tempos que tá realmente fazendo sucesso aqui no Brasil, o Pilar Chase. Então, provavelmente, Samsonite não é muito conhecido no Brasil. Então, se a gente, tipo, dar uma reforçada, saber quem é mais o Samsonite, fazer mais pessoas jogarem o Pilar Chase e conhecer o Samsonite, assim vamos criar uma comunidade não só grande para o Pilar Chase como para o Samsonite. Mas esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí. E se você curte esse tipo de vídeo onde fala sobre algum monstro, sobre alguma coisa, dá uma passada no canal. Eu acho que você vai curtir. E se você curtir, bom, se inscreve aí, pô. Você não perde nada. Você não perde o dedo, você não perde um braço, nem dinheiro. É de graça, é totalmente free. Então é isso, falou e foi. A propósito, eu me chamo Yuki. Foi o trailer até que intenso demais. Eu diria. Não usa! Minha cabeça. Eu tô numa floresta? Slenderman? Eu sei que eu tenho que fazer vídeo de Slime, mas... agora? Uma mansão? Tá, eu acho que eu já vi uma mansão, uma casa, uma floresta. Granny, talvez? Pera. Mansão? Floresta? Ai, meu Deus. Não me diga que é aonde. Carambola. Eu me fodi muito.